Olá, nós somos estudiantes de medicina e hoje iremos falar sobre o sistema de complemento. O sistema de complemento é o conjunto de aproximadamente 30 proteínas plasmáticas inativas que, quando ativadas, auxiliam em la defesa contra as infecções. Se considera um componente da imunidade inata, pero também participa na imunidade adaptativa. Sus funciones son opsonizar a los microbios, facilitando la fagocitosis, promover el reclutamiento de los fagocitos en las zonas de infección y, en algunos casos, matar directamente a los microbios o células infectadas mediante la lise celular. O sistema de complemento ataca o patógeno através de uma cascada de reacções que podem conduzir a MAC, complejo de ataque de membrana. MAC corresponde a la formación de poros en la membrana de células infectadas o patógenos. Estos poros hacen con que el agua entre en la célula y provoque una lisis osmótica. Para que el sistema de complemento realice sus funciones, es necesario que algunas proteínas en el sistema de complemento se incidan. A activação do sistema complemento pode ser diretamente por patógenos ou indiretamente através de anticuerpos ligados a patógenos, dando lugar a uma cascada de reacções que têm lugar na superfície do patógeno e generam componentes ativos com diversas funções efetuoras. As proteínas plasmáticas do sistema complemento podem ser activadas mediante de três vias: via clássica, via alternativa e via de la lectina. Os componentes da via clássica se suelen nombrar por la letra C seguida de um número, por exemplo, C1 ou C3, segundo o orden em que se identificaram estas proteínas. En la vía alternativa, los componentes generalmente se clasifican por letras, por ejemplo, factor B y factor D. Las tres vías de activación comienzan de manera diferente, pero convergen en una vía final común, cuando C3 convertida escinde de C3 en C3A y C3B. La escisión de C3 puede resultar en la formación de MAC ou componente citotóxico do sistema do complemento. El MAC causa lisis de células infectadas ou patógenas. Vía clásica. La vía clásica comienza con una proteína llamada de fragmento C1, que sería esto. C1 está formado por un conjunto de moléculas. 6 moléculas C1Q, seriam essas em amarillo, 2 moléculas C1S e 2 moléculas C1L. La vía clásica es la vía que necesita de la interacción de los anticuerpos con los antígenos, siendo estos anticuerpos necesariamente IgM o IgG. La porción C1Q del fragmento C1 se une a la fracción constante del anticuerpo y el anticuerpo se une al antígeno. Cuando la porción C1Q se une a la fracción constante del anticuerpo, las porciones C1S y C1R se activan para excidir dos proteínas importantes del sistema complemento, C2 y C4. Estas porciones exciden C2 in, C2A y C2B, y también exciden C4 en C4A y C4B. Praticamente todas as excisões de proteínas em el sistema complemento ocorrerão assim, dividindo as proteínas em duas partes que tomarão as letras A e B. Generalmente, os fragmentos A regressarão ao torrente sanguíneo e os fragmentos B permanecerão em la membrana, se unirão à la membrana del patógeno, exceto o fragmento C2B, que junto com C4A regressa ao torrente sanguíneo, mientras que C4B se une a C2A para formar la C3 convertasa. La C3 convertasa convierte la C3 em duas partes, em C3A e C3B. La C3 regressa ao torrente sanguíneo
mientras que la C3b se une a la C3 convertasa para formar la C5 convertasa. La C5 convertasa convierte C5 em C5A e C5b. La C5A regresa al torrente sanguíneo, mientras que la C5b se une a la membrana plasmática del patógeno, pero no se une a la C5 convertasa. A função da C5b é atrair outras proteínas do sistema complemento, como C6, C7, C8 e C9. A C9 formará uma estrutura tubular em la membrana plasmática do patógeno, o que chamamos de poro. O poro permite o ingresso de água dentro da célula, fazendo com que ocorra uma lisis celular. Bueno, ahora iremos hablar de la segunda vía del sistema de complemento, que es la vía alternativa. La vía alternativa se produz em ausência de interação antígeno-anticorpo. Aqui não haverá participação de C1. Primeiro, o C3 se incide naturalmente em la circulação, lo que resulta em hidrólise quando não há inflamação no corpo ou conexão com o fator B, que é uma substância do sistema complemento que se une à superfície bacteriana. Portanto, C3 se incide de forma natural em C3A e C3B. C3A regressa ao torrente sanguíneo e C3B se associará com o fator B. O fator B será escindido por outra proteína plasmática, é o fator D. Então, o fator D incide o fator B em BB e BA. BA volve ao torrente sanguíneo e BB se associa com C3B, formando C3B-BB. Esse é C3 convertasa de la ruta alternativa. Luego, C3 convertasa incide C3 de maneira mais eficiente, formando C3A e C3B. C3A vuelve a la sangre e C3B se associa com o fator B, formando assim C3B, BB, C3B. Esse C3B, BB, C3B é a convertasa C5 de la via alternativa. O resto de reações são as mesmas que em la forma clássica. Agora iremos falar da terceira via do sistema complemento, que é a via de las lectinas. Esta via se inicia pela união de proteínas em o sistema de complemento, uma proteína chamada lectina ligadora de manhosa. Aqui na imagem está representada em color verde. Esta proteína ligadora de manhosa em manhosa, açúcar que se encontra em la superfície de fungos e bactérias. Essa proteína atua igual C1. Sin embargo, esta via não requer interação antígeno-anticorpo. A lectina ligadora de manhosa se une diretamente à manhosa presente em la superfície do microorganismo. Este é o resto de reações são as mesmas que em la forma clássica. Bueno, esse foi nosso trabalho sobre o sistema de complemento. Gracias por sua atenção.